Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu irei apresentar um pouco sobre os indígenas, tá? Os índios brasileiros. São considerados hoje brasileiros porque foram encontrados na nossa região, né? Que hoje é o Brasil. Mas antes, algumas teorias surgiram a respeito da vinda destes povos até as Américas. Então, olha aí, origem dos povos americanos. Os habitantes do continente americano descendem de populações advindas da Ásia, tá? Sendo que os vestígios mais antigos de sua presença na América, obtidos por meio de estudos arqueológicos, datam de 11 a 12,5 mil anos. Então, alguns estudiosos chegaram a esta conclusão através de muitos estudos, tá? O desenvolvimento dos americanos pré-históricos ocorreu de forma bastante diferenciada, variando de acordo com as diferentes regiões. Então, vocês devem saber que existiam também os maias, astecas, os incas, né, espalhados por todo o continente americano. No Brasil, a presença humana está documentada no período situado entre 11 e 12 mil anos atrás. Mas novas evidências têm sido encontradas na Bahia e no Piauí que comprovam ser mais antiga, gente, esta ocupação. Com que muitos arqueólogos não concordam, tá? E esta imagem aí é a imagem de Luzia, da arcada encontrada aqui no Brasil, né? Do crânio encontrado que foi destruído naquele último incêndio, né? Que deu no Museu de História, infelizmente, né? Então, quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena, fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Gente, este daí é um poema, tá? De Oswaldo de Andrade. Então, essa poesia retrata basicamente como é que os índios foram encontrados aqui, né? Completamente despidos. E isso surpreendeu muitos portugueses, né? Quando chegaram aqui. Então, vamos lá. Olha, as impressões, aí é Pero Vaz de Caminha, que era o escritor, né, oficial da caravana. Então, eram pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam nas mãos arcos e setas, porque os índios, gente, eles não se entregaram assim tão fácil. Eles resistiram bastante e alguns eram até antropófagos, ou seja, canibais. Mas isso aí eu vou falar mais lá na frente. Então, aí eu apresento um mapinha em que cada cor deste mapa remete a uma tribo indígena, né? Olha aí, as cores estão distribuídas entre marrom, vermelho, né, pardo, nude, né, verde. Então as cores estão aí, se vocês prestarem atenção, o Tupi-Guarani é a que mais se desenvolveu, espalhou-se pela região brasileira, né? Que é a cor parda, um caramelo, a cor do... Então é a partir dele que eu vou apresentar algumas características, até porque os indígenas, eles têm características próprias e coletivas também. Então, o que é ser índio? Os habitantes das Américas foram chamados de índios pelos europeus que aqui chegaram, impressão que de haverem chegado às Índias. Então, eles achavam que tinham chegado ao continente indiano, por isso denominaram os habitantes daqui de índios. Mesmo depois de descobrir que não estavam na Ásia, continuaram a chamá-los assim, ignorando propositalmente as diferenças linguístico-culturais. Era mais fácil tornar os nativos todos iguais, tratá-los de forma homogênea, já que o objetivo era um só: domínio político, econômico e religioso. Então, quando os portugueses chegaram aqui, no nosso continente, eles queriam lucro. Então, eles não se importaram muito com essa cultura, com esse linguístico cultural destes povos. Muito pelo contrário. Se o objetivo deles era estritamente político, econômico e religioso, então eles iam implementar a sua religião, a sua política, não é isso? E tomar lucro dos benefícios que este novo mundo poderia apresentar para eles, né? O que foi que aconteceu. Então, os Tupi-Guarani, como eu falei para vocês já no mapa, era maior, né? Existiam em quase todos os lugares do Brasil. Olha aí o mapinha, tá? Em que eles habitavam, porque hoje vocês devem saber que diminuíram bastante a população indígena. Os índios Tupi-Guarani, agricultores, pouco sedentários e de muita rivalidade intertribal, que dominavam a costa brasileira de São Paulo ao Pará, foram os primeiros a entrar em contato com os europeus. Então, os Tupi-Guarani
estavam mais bem organizados que as outras tribos, tá? Existentes na mesma região. Eram estritamente preconceituosos, tanto que chamavam os Geis de tapuia, ou sejam, selvagens. Eles não se davam bem, gente, com seus vizinhos, viviam em constantes lutas, justamente pelo preconceito que existiu entre eles. Este menosprezo dos Tupi-Guarani pelos outros povos acabou depois sendo assimilado pelos conquistadores, ou seja, os conquistadores perceberam que a tribo não se dava bem com a maioria, não é isso? Então eles fizeram o quê? Uniram-se a esta maioria e foram de encontro à nação Tupi. O modo de vida. O tipo de sociedade em que estavam organizados eram indígenas. Esses indígenas é chamado pelos antropólogos de sistema tribal. Domina na organização tribal a relação de parentesco, definida pela cooperação entre membros descendentes de um ancestral comum, ou seja, eles são primos, gente. Todo mundo ali é da família, então eles se envolvem entre eles. Esta forma organizada que está dizendo aí é o seguinte: os homens saíam para caçar. Se um deles não conseguisse caçar nada, sempre eles compartilhavam, gente. Então eles viviam em prol da tribo, então o benefício da tribo. Então quando eles saíam para caçar, plantar, fazer qualquer atividade, eles faziam coletivamente. Eram bem unidos nessa questão. O cacique. Nas aldeias não existia uma autoridade formal responsável pelo controle do grupo. O chefe de cada aldeia não tinha o poder de um rei. Ele trabalhava como os outros no grupo e o seu poder de liderança era exercido durante as reuniões, nos períodos de guerra ou em situações de calamidade. Então, ele não era aquele que ficava comandando, até porque eles viviam em coletividade, então um ajudava o outro, então não havia essa necessidade de ter um líder ali presente o tempo todo dando ordens. Ele sim se fazia presente nos momentos que exigia sua presença, que aí vocês estão vendo que em situações de guerra, calamidade ou em reuniões que precisavam ser postas algumas ideias. Então ele tinha assim um momento de exercer sua autoridade, não constantemente. Era chamado de cacique ou mori bixaba. O pajé, também conhecido por xamã, mediador entre o plano dos homens e dos espíritos, até porque os índios eles acreditavam no deus Tupã, mas também nos deuses da natureza, né, do vento, do mar, da floresta. Os Tupi, Guarani, acreditavam na vida futura e na reencarnação dos antepassados em uma criança. Temiam os espíritos do mal e as almas dos mortos. Então isso era o que eles acreditavam. Então na religião, olha, cada nação indígena possuía crenças e rituais religiosos diferenciados. Porém, todas as tribos acreditavam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Olha o que eu falei para vocês. Eles tinham o deus Tupã, mas eles acreditavam nesses outros espíritos. Para estes deuses e espíritos faziam rituais, cerimônias e festas. Algumas tribos chegavam a enterrar o corpo dos índios em grandes vasos de cerâmica, onde além do cadáver ficavam os objetos pessoais. Então, eles tinham uma técnica basicamente dos outros povos antigos, só a diferença é que eles não mumificavam, né, esse corpo, mas eles guardavam os pertences daquilo que fosse mais importante para o morto junto com ele. Isto mostra que estas tribos acreditavam numa vida após a morte. A sua cultura. Há grande diversidade cultural entre os povos indígenas no Brasil, mas há também características comuns. Então, a habitação coletiva, olha aí o que eu acabei de falar anteriormente, com as casas dispostas em relação ao espaço cerimonial, né, eles em círculo. A vida cerimonial é a base da cultura de cada grupo, com as festas que reúnem pessoas de outras aldeias, os ritos de passagem dos adolescentes. Então, tudo tem um ritual, gente, para todo momento da vida. A arte faz parte da vida diária, como potes, nas redes e esteiras, na pintura corporal. Então eles trabalhavam com artesanato muito bem. A educação das crianças se faz por todos os habitantes da aldeia, desde cedo aprendem a realizar as tarefas necessárias de sobrevivência, tornando-se independentes. Então eles já eram instruídos desde pequenininho, tá? A família podia ser monogâmica ou poligâmica. Então o homem ele poderia ter várias esposas ou apenas uma, assim ele quisesse, tá? E a antropofagia que eu falei no início do vídeo, né? As principais vítimas. O que é antropofagia, gente? É o canibalismo.
eles comiam sim os guerreiros das outras tribos, né? Pegava aquele guerreiro, tirava o coração, daria para o guerreiro da tribo que ganhou, né? Ele ficar mais forte. E as outras partes do corpo iam ser distribuídas para os demais da tribo. Então, as vítimas, quem eram? Os inimigos de prestígio, pois esses povos acreditavam que incorporariam a força e o poder daquele que fosse devorado. Olha aí o que eu acabei de dizer. O responsável pelo aprisionamento, ou aquele que tinha recebido a vítima como um presente, ganharia mais prestígio na comunidade. O ritual também poderia significar um ato de vingança contra os inimigos. Não se pode afirmar que a antropofagia estivesse relacionada com uma atitude selvagem, pois o ato de comer carne humana não estava ligado simplesmente ao desejo de saciar a fome ou impulso instintivo. Ao contrário, tratava-se de um ritual cultural carregado de manifestações simbólicas. O cérebro era geralmente dado às crianças, o coração ao líder que ganhou, o guerreiro, e as outras partes do corpo também tinham um sentido. Então todo mundo da tribo tinha que participar, mas lembrando que não eram todas as tribos que eram antropófagas, tá certo? Só para vocês lembrarem. Então aqui, gente, entre os portugueses, né, como eu falei para vocês, os portugueses eles vieram para desconstruir toda essa cultura indígena que já existia, que para eles os índios não eram nada, né, não tinham cultura, não viviam organizados, muito pelo contrário, eles viviam sim organizados, uma nação maravilhosa, magnífica. Então os primeiros contatos que eles tiveram foi a estranheza, né, porque eles estavam nus. Eles quiseram implementar a leitura cristã, né, a língua portuguesa no meio deles. Eles vieram para explorar o pau-brasil de uma forma que hoje vocês sabem que está em extinção, né, ainda tem muito pouco ainda no nosso Brasil. Porque o pau-brasil, gente, ele tirava uma tinta, que essa tinta vermelha era muito cara na Europa. Então, quando eles descobriram que essa planta poderia produzir essa tinta, ganharam, né, vamos explorar então, né. Então, para tomar as terras, chegavam a matar os nativos ou até mesmo transmitir doenças a eles para dizimar tribos e tomar as terras. Então foi dessa forma que os portugueses conseguiram terreno aqui no nosso Brasil, apesar de que os índios lutaram e lutam até hoje pelos seus direitos. Então assim, gente, eu termino a aula de hoje, tá? Até a próxima!